Olá pessoal, vamos para a aula 395, revisando conteúdo, que são testes de vestibular sobre campo elétrico. Vamos então à nossa ficha 1. A ficha número 1 começa lá com a questão número 1, dizendo o seguinte: sobre a carga elétrica de 20 vezes 10 na menos 6 coulombs, colocada em um certo ponto do espaço, age uma força elétrica de intensidade 0,80 newton. Desprezando ações gravitacionais, a intensidade do campo elétrico nesse ponto é de quanto? Então, definição do módulo do campo elétrico é quando eu coloco uma carga num determinado local, tá? E ela sofre força, a razão entre a força pela quantidade de carga que eu coloquei vai me dar o valor do campo elétrico naquele local. Pois bem, ele me disse que a carga sofrerá uma força de... Eu vou botar ali em potência de 10 o 0,80 newtons como 8,0 vezes 10 na menos 1 newton, 0,80 é isso, dividido pela carga que é 2,0 vezes 10 na menos 6 coulombs. 8,0 por 2,0 dá 4,0. 10 na menos 1 por 10 na menos 6 é 10 na menos 1 menos, ó, esse expoente menos esse. Menos 1 menos 6 é menos 1 mais 6, ou seja, 10 na 5 positivo newton por coulomb. Tá? Isso nos dá a alternativa E de Equador para a questão de número 1. Questão número 2 nos diz o seguinte: o DESC, uma carga elétrica de uma partícula com 2 gramas de massa, para que ela permaneça em repouso quando colocada em um campo elétrico vertical e com sentido para baixo, em intensidade 500 newtons por coulomb, é de quanto? Te deu a gravidade 10. Então ele quer saber quanto vale, tá, a carga colocada num determinado local. Então, primeiro e ele quer saber também se é positivo ou negativo. Então tem um campo elétrico aqui, tá? E ele diz que o campo elétrico aponta vertical e com sentido para baixo. Então o sentido do campo é para baixo. Se o sentido do campo elétrico é para baixo e o campo gravitacional também é para baixo, então nós vamos ter uma carga aqui. Essa carga, ela tem uma determinada massa, está submetida a um campo gravitacional, portanto tem força gravitacional, que é a força peso. Bom, ele diz para nós que ele quer que mantenha em repouso, pessoal. Repouso, força resultante igual a 0. Se a força resultante é igual a 0, então, se tem uma força peso para baixo, deverá ter uma força elétrica para cima, para que anule essa força peso. Bom, se o campo elétrico é para baixo e a força elétrica é para cima, a força sentido contrário ao campo, essa carga só pode ser negativa. Então já sei que é negativa a carga, já fiquei entre D e E, já sei que é negativa. Tá? Agora, quanto vale a carga? Notem, eu sei que a força elétrica em módulo é o valor do campo elétrico, vezes o valor da carga em módulo da carga. Tá? Então vamos agora calcular o módulo dessa carga. Pessoal, nós sabemos o seguinte, nós sabemos que numericamente para que a força resultante seja 0, o valor da força elétrica tem que ser igual ao valor da força peso. Então esse valor aqui tem que ser o valor da massa vezes o módulo da gravidade. Tá? É igual ao módulo do campo, que ele me deu, tá ali, 500 newton por coulomb no sistema internacional, vezes o módulo da carga, que é o que eu quero saber, que é o Qzinho. A massa, cuida agora. A massa, ele me deu 2 gramas. Eu tenho que passar essa massa para quilogramas. Então a massa é 2 vezes 10 na menos 3 quilogramas. Porque se eu quero tudo sistema internacional, né? Ó, aqui vai estar em newton por coulomb. Então aqui vai ter que ter newton desse lado. Vezes gravidade 10 metros por segundo ao quadrado é o módulo.
Agora eu vou ter aqui campo 500, eu vou botar 5 vezes 10 na 2. E aí, como eu botei tudo no Sistema Internacional, a minha resposta será no Sistema Internacional, que é o Coulomb. Então aqui eu vou ter 2 vezes 10, 10 na menos 3 vezes 10 na 1, 10 na menos 2. Aqui eu vou ter 5, né? Tá multiplicando a carga, então eu vou ter 5 vezes 10 na 2 é igual ao módulo da carga. Então, ó, 2 dividido por 5 é 0,4. Tá? 10 na menos 2 por 10 na 2, eu pego o expoente aqui do numerador, o menos 2, e subtrai do denominador. Então fica menos 2, menos 2. Então 10 na menos 4. Conclusão, o módulo da carga será... Ó, ele colocou num formato que é o seguinte, ele pegou, deslocou duas vezes essa vírgula para a direita, ficou 40. Vê que todas as respostas têm 40, né? Então, 40 vezes 10 na 2 vezes para a direita, diminui 2 unidades. Menos 4, menos 2 unidades, menos 6 coulombs. 10 a menos 6 é o prefixo que vai dar 40 microcoulombs. E aí, como eu sei que o sinal é negativo, eu opto por menos 40 microcoulombs de Dinamarca para a questão de número 2. Questão de número 3, Mackenzie, São Paulo. Uma partícula de massa 5 gramas, eletrizada com carga de 4 microcoulombs, é abandonada numa região no espaço onde existe um campo elétrico uniforme de intensidade 3 vezes 10 na 3 newton por coulomb. Desprezando a ação das forças gravitacionais, a aceleração adquirida por essa carga é de quanto? Olha só a questão número 3. Ele quer saber a aceleração. Então, força resultante é igual a m vezes a. Tudo em módulo aqui, tá? Tudo em módulo. A massa não precisa, porque massa sempre é positiva. Tudo em módulo. Ok? Se eu quero saber a aceleração, eu tenho que saber a força resultante. Só age a força elétrica, porque ele disse despreze a força gravitacional. Então, a força resultante é a força elétrica, que é a única que atua. Então, módulo da força elétrica é igual a massa vezes módulo da aceleração. Só que a força elétrica se calcula com o módulo do campo vezes o módulo da carga colocada naquele lugar vezes o módulo da aceleração. Pronto. Eu tenho o campo, a carga, a massa, vou descobrir a aceleração. Tudo sistema internacional, tá, pessoal? Então, módulo do campo, ele me deu 3 vezes 10 na 3 newton por coulomb. Newton por coulomb é sistema internacional? Sim. 4 microcoulomb. 4 microcoulomb é sistema internacional? Não, eu vou ter que botar aqui, ó, 4 vezes 10 na menos 6 coulombs. É igual, massa. Ele me deu que é 5 gramas. 5 gramas é sistema internacional? 5 vezes 10 na menos 3 quilogramas. E aí eu vou descobrir o módulo da aceleração. Então agora eu vou ter aqui, ó, o que eu vou ter? 3 vezes 4, 12. 10 na 3 vezes 10 na menos 6. Mantém a base. Quando é uma multiplicação, eu somo os expoentes. Mais 3 com menos 6, menos 3. Dividido. Porque o 5 vezes 10 na menos 3 está dividindo ali, então ele passa multiplicando. Então vai ficar 5 dividido por 10 na menos 3 é igual ao módulo de A. 10 na menos 3 com 10 na menos 3, subtrai menos 3 menos menos 3 dá 10 na 0, que é 1. Então eu vou ter 12 dividido por 5. 12 dividido por 5, pode fazer aí, 12 dividido por 5 dá 2,4 metros por segundo ao quadrado, porque eu botei tudo no sistema internacional. Resposta A, de Argentina, para a questão de número 3. Questão número 4, Federal do Piauí. Uma partícula de massa 2,0 vezes 10 na menos 5 quilogramas, a massa, com carga de 6 vezes 10 na menos 8 coulombs, é colocada num campo elétrico uniforme de intensidade E igual a 5 vezes 10 na 3 newton por coulomb. A partícula adquire uma aceleração escalar de quanto? Deveria ter dito, como na questão anterior, que tu despreza o campo gravitacional. Exatamente a mesma coisa.
Sempre que perguntarem sobre a aceleração, eu vou, né, com força resultante constante, eu vou para a segunda lei de Newton, F igual a ma. Como a resultante é a força elétrica, porque ele deveria ter desprezado a gravitacional, não desprezou, erro da questão. Módulo do campo vezes a carga é igual a massa vezes módulo da aceleração. Idêntica à anterior, idêntica, só mudou os números. Campo, 5 vezes 10 na 3, vezes módulo da carga, 6 vezes 10 na menos 6 vezes 10 na menos 8, massa, ó, aqui é mais fácil ainda, porque eu não teve que fazer nenhuma transformação de unidade. 2 vezes 10 na menos 5, 2 vezes 10 na menos 5, vezes o módulo da aceleração. 5 vezes 6 dá 30. 10 na 3 vezes 10 na menos 8, mantém a base, somos expoentes. 3 mais menos 8, menos 5. Esse cara aqui que está multiplicando A, passa dividindo. 2 vezes 10 na menos 5 é igual ao módulo de A. Então aqui eu vou ter o quê? Corta o 10 na menos 5, 10 na menos 5, 30 sobre 2, o módulo da aceleração, 15 metros por segundo ao quadrado, alternativa D de Dinamarca para a questão de número 4 da ficha número 1. Essa aula está encerrada. Na aula que vem nós vamos continuar com as fichas, são 5 fichas, é uma aula por ficha. Muito obrigado, até a próxima aula, aquele abraço.